E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Entrando ao vivo agora. Hoje com Li Benaventes. Peraí. E aí, o próximo podcast vai ser com a Bia, né? Bia Vetorazzi, Beatriz. Deixa eu ver aqui. O próximo podcast vai ser com a Beatriz Vetorazzo, cantora também. Depois é Flávio Gutoc, Delírios, André Martins, Lucas Almeida, Ramon Ribeiro, Lourenço Neto, Rodrigo Ribeiro, Matheus Lima, Cola Galdês e Gustavo Scaranello. É isso aí. E agora nós vamos falar com a Li Benaventes. E se você é de Campinas, a loja que a gente trabalha há um bom tempo é a Palácio Musical. Então, lá na 13 de maio, se você quiser adquirir um instrumento, né, lá na 13 de maio, você vai encontrar na Palácio Musical. E a Li Benavente já está aí, já, ó. E se você for estudar em Paulínia também, né, tem a escola Caminho Musical. Em Campinas tem o Instituto Scott Oak. Vamos lá. Convidar a Li para Benaventes. E aí, minha amiga? Tudo bem? Oi, tudo Tá bom? me vendo? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Não. Oi, tudo bom? Não estou te vendo, mas estou te Ah, ouvindo. então tá bom. Mas eu tô vendo aqui. Depois, quando finalizar a live, geralmente fica certo. Ok. Primeira coisa, eu quero agradecer você, né, por você estar participando. E para mim é uma honra. E também, assim, fico muito feliz, né, em você compartilhar com a gente a sua história. E você, o que você anda fazendo ultimamente? O que eu ando fazendo? Ah, bom, Rapaz, eu sempre estou fazendo bastante coisas, né? aham, Ao mesmo tempo. que- Ultimamente tenho tido boas notícias de alguns trabalhos, então tem alguns trabalhos nossos, né, onde eu participo bastante, sendo expostos no Educa TV toda sexta-feira às 22 horas, que Educa legal. TV Campinas, Uhum, televisão, são performance, foram feitas com o trabalho por trás de psicologia, né? que legal. Num contexto de psicologia e tal. Nesses trabalhos tem muita música, são performance, tem dança, tem outras linguagens artísticas, né? Junto. Esse é um trabalho que já leva uns 2 anos já, são de evolução, né? E esse ano deveria haver mais. E aí a gente recém está ousando a mostrar esses trabalhos ao público, Que né? legal. Levamos alguns anos trabalhando nisso e agora vai ao público, assim, que aí, né? É, chama Ópera Instante, né? Uma ópera instante ao vazio, é, toda sexta-feira às 22 na Educa TV Campinas. Essa é uma linha, né? Um frontes artístico. Eu tenho Que meus legal. frontes pessoais, de vez em quando eu tô por aí colando uns lambes, falando de algumas coisas, né? Algumas posturas mais políticas, coisas do tipo, Uhum. são pessoais. Não todo projeto é remunerado, muito não é remunerado, mas Uhum. a gente se vira, né? Tem Que algumas legal. parcerias, sim. Muito Tem algumas bom. parcerias artísticas, e aí já é sobre trabalho e design, né? Com a Ilu Brasileiro. Uhum. Também tem as bandas de música, né? Banda de rock, autoral. Também aí nas plataformas Spotify e demais. A banda chama Temptation Type, música showgaze. Mas eu circulo por muitas áreas musicais, não só pelo rock, Que né? legal. Muito bacana. Ópera, adoro lírico, adoro. Estive muito tempo trabalhando com a maestrina Ana Salvani, Uhum. ensaiando.
lírica mesmo, treinando música lírica, música de coral. Eu sou apaixonada por ópera, por música de coral, nossa, por jazz, por blues, eu poderia abrir aí é, mil possibilidades, né? Que legal. E o seu início na música, qual foi o seu primeiro contato na música? Você tinha quantos anos quando você teve o primeiro contato com música? E você teve alguma inspiração na sua família, alguém que você viu, ou alguém de fora que você falou, nossa, eu quero também fazer isso? É, nossa, eu tenho que te confessar que, se bem eu faço música para mim, a música sempre foi aquela linguagem artística na qual eu não tinha potencial, eu achava. É, minha família vem de uma família de pessoas que são artistas visuais, artistas plásticos. Eu mesmo estudei artes visuais, né? Ampliei um pouquinho, trabalhei um pouco também com cinema, com performance e outras coisas. Não só com as disciplinas clássicas, desenho, pintura, fotografia, etc. Uhum. Também com, mas aí a gente sabe, né? Por vir de uma família assim, entre aspas, intelectual, do meio artístico, do meio docente, porque né, os avós também eram professores e por aí vai, Uhum. a música sempre esteve em casa. O ponto quando, sabe, antes quando a gente conversou sobre o podcast, eu te perguntei, bom, o que você vai conversar, né? Do que você vai perguntar? E você me comentou sobre essa pergunta, né? Desde quando a música, né? Quando você viu a música? Então eu acho que, nossa, que de repente a pergunta era simples, mas não, era bem complexa, na verdade. Porque uma Uhum. coisa a música ao redor de você, o que é muito importante. E a outra coisa é você descobrir que você tem música dentro de você para pôr para Exatamente. fora. E Uhum. aí eu jamais pensei, se bem sempre tive uma louca paixão. Na minha casa havia violão, havia piano, que eu lembro de eu muito bebê perguntando e pedindo que eu queria aprender. Mas meus pais, estamos falando de vários mais anos atrás, então, Uhum. para os meus criança de menos de 5 anos não ia aprender a tocar um instrumento. A criança tinha que ter pelo menos 10 anos para aprender a tocar. Uhum. Então, aos 3 anos, eu perguntei para minha mãe pelo violão, o que era estranho, para uma criança perguntar, ela me disse, não, você não pode tocar isso, é muito grande, né? Hoje nós sabemos que não é muito grande, né? Só que é preciso ser uma pessoa expert, uma pessoa que está com outra cabeça para lidar com uma criança que tem potencial musical. Também eu fui avaliada muito cedo sobre o ouvido absoluto, mas a Uhum. minha mãe não sabia que significava isso. Então para ela foi como, ah, tá. Então é como, tá, e a gente faz o que com isso? E agora existia outra realidade social, outra realidade. A gente estava no meio do golpe da ditadura, né? No Chile, a gente chileno, né? E, o que eu via, assim, a urgência ali era comer, era ter a segurança em casa, que ninguém entrasse na tua casa e te metesse bala, e que as crianças tivessem algo para comer, e, né, isso, e tá vivo. Então, minha mãe não tinha tempo para estar pensando que a criança tem ou não tem ouvido absoluto, entende? Então, Uhum. eu só fui descobrir que eu tinha música e potencial musical muito mais tarde. Se bem eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei de ouvir música e de imitar as vozes que eu ouvia, né? Desde o mais grave ao mais agudo, masculino ou feminino, eu achava fascinante para mim, pessoalmente. Era algo meu, era uma viagem minha, assim, nossa, eu vou testar se eu consigo fazer essa voz, ou testar aquela outra. Nossa, fulano é famoso cantando tal música. Será que eu consigo cantar tal música também? Uhum. Sabe? Ah, muito gostoso. Então, eu curti a música e desfrutei da música como um gozo durante toda a minha vida. Só que eu só fui descobrir que eu tinha música, realmente, que eu podia fazer música, e tinha música dentro para pôr para fora, muito mais velha, muito mais velha.
velha, velha, Ah, sabe? e você, Tem você sido, compõe bastante, né? sim, eu componho bastante, eu senti que parece que eu tinha música acumulada, sabe? O Uhum, dia que eu descobri que eu tinha música dentro, assim, nossa, eu já estava com quase 40 uhum. e eu pedi para um amigo me ensinar a tocar, nosso amigo o André Lopes, O André Lopes professor foi de seu violão, professor. Uhum, de realizar alguns sonhos. É, sabe, quando você pensa, poxa, bem, meus filhos estão crescendo, o que que eu vou fazer fora trabalhar e manter a casa, os filhos e etc. E uhum, fora, é, sei lá, né, a uhum, rotina padrão social. Eu uhum, gostaria de fazer muito, preciso, sabe, eu sinto que todo mundo está meio que enlouquecendo por dentro. As linguagens artísticas, fora você ter a possibilidade de ser ou não ser um artista, que não, uhum, muita coisa que faz arte. Eu, por exemplo, não faço arte para ser uma celebridade, não. Eu faço arte pela minha própria sanidade mental e emocional, uhum, né? A arte me permite expressar lados, mundos, dimensões de mim, ou como você quiser chamar, que, que me sufocam, entende? uhum, É, uhum, inclusive sentimentos arrebatados sobre a realidade, por exemplo, social, sobre a impotência que me dá não poder fazer como indivíduo algo mais, sabe, além do que de tudo que eu faço, algo mais pela sociedade ter consciência, sabe, para a gente ser melhor, para a gente se sentir melhor, para a gente ter mais paz. uhum. Tem sentimento que não dá para com palavras, entende? Assim É, como o poeta poesia, assim como, sei lá, o ator grita, sabe, no filme, desgarradoramente o que ele gostaria de ir na realidade, mas não dá. Enfim, na música dá para fazer, na arte dá para fazer, num quadro dá para fazer, num desenho uhum, dá para fazer, numa fotografia dá para, sabe, captar outras coisas, convidar o outro a uma viagem, uhum. né? É, verdade. Né? Com a arte dá para fazer, compartilhar de si muito mais que a palavra, às vezes, se bem que temos a poesia e tudo isso, Uhum. falando poeticamente, entende? Na metáfora, na prosa, as pessoas me olhariam e diriam, mas essa pessoa tá meio mal da cabeça, sabe? Não tá Aham, regulando bem. Então, mas numa música eu posso, numa performance eu posso, uhum, sabe? E posso também captar o outro, de repente, no dia a dia, no cotidiano, na telinha, no celular, nas coisas, sabe? É tudo tão irreal, sabe? Tão fantasioso. E na arte, talvez, mesmo na fantasia intencional e, sei lá, eu acho que na arte tem mais autenticidade essa fantasia, entende? uhum, É isso, assim, sabe? Bom, eu descobri tarde, então, esse assunto da música, mas quando eu o descobri, nossa, transformou tudo de mim. Eu uhum, tinha essas umas coisas que se transformam o tempo todo. Descobri que eu podia fazer música, ou que eu podia expor música. E isso foi, acho que na primeira ou segunda aula de violão. uhum, Não, foi como, ah, não, para tudo. Como é que é? Peraí, uhum. eu entendi isso aqui. Peraí, agora eu não consegui dormir. De repente, de noite, eu já estava lá com a musiquinha inteira quase. E de repente vinham 1000 músicas. De repente eu estava. E eu nem conseguia tocar o instrumento Uhum. direito, cara. Eu mal dois, três acordes tentando seguir ali o violãozinho. Mas a cabeça já estava lá na frente. Eu estava Aham. sufocada, assim, que de começo, assim, nos primeiros meses, eu devo ter escrito mais de 30 músicas e Caramba, desesperada. ô louco. Foi E- muito Mas angustiante, assim, eu você dar aula para nasceu, pôr de novo e eu tava pirando, você assim. nasceu no Chile, né? Sim, eu nasci no E Chile. lá você chegou a ter aula também de música ou não? Não, Só no Brasil. não. Faz quanto tempo você está no Brasil? No Brasil,
Nossa, dessa vez, na verdade, eu tenho vivido no Brasil há tempos picados, né? Ah, entendi. Quando a gente é criança, é, eu morei dos 8 aos 15, mais ou menos, Ah, no Brasil, aos 15, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. que legal. Então, o meu português foi os trem, os uai, muito rural, assim, muito lindo, né? Comida, as bolachas, o café à tarde, né? O cheirinho de café espesso, doce, sabe? Enfim, o alho, né? O alho torradinho nas comidas, né? Esse Legal. foi meu primeiro contato com pão de queijo, né? Primeiro contato com o Brasil. Mas, na verdade, assim, meu contato com o Brasil é muito estranho, porque a gente, bom, família, todo mundo chileno. Minha mãe, no Chile, conheceu um brasileiro. Uhum. Minha mãe já tem filhos já, mas muito jovem. Minha mãe foi muito jovem, mãe, né? Ela conheceu um brasileiro, se apaixonaram e ela decidiu vir para o Brasil. Ela veio sozinha primeiro, por uns meses, acho. Ela fez uma viagem por um poucos meses e depois foi buscar a gente lá no Chile de novo. Nesse inteirinho, a gente ficou lá esperando com o nosso pai, né? Uhum. Quando ela foi buscar a gente, ela colocou música brasileira. Eu lembro da primeira Olha, música em português que eu ouvi, que legal. foi a música Terra, do Caetano Veloso. Né? E o mais louco é que eu não tive nenhum idioma. Eu nunca tinha ouvido português. Na vida eu tinha 7 anos e ela colocou o fita cassete no radinho pra gente ouvir. Eu fiquei passada. Por quê? Eu até comentei para ela, porque eu não sabia que a gente podia escrever uma música sobre o planeta, sobre estar apaixonado pelo planeta. Porque ele, né, ele entra com quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez estas fotografias. Até aí, você fala, pô, ele tá vendo fotografia de uma garota ou algo assim, né? Uhum. E aí você fala, ué, Terra? Como assim? Ah, planeta! Nossa! Aí, como criança, nossa, me abriu, fez um boom na minha cabeça. Até então eu não assimilava sobre a letra. Eu lembro de ter escutado Violeta Parra, Victor Jara, letras potentíssimas na voz da minha mãe tocando no violão, né, quando eu era nene, e, e não tinha caído a ficha para mim É, as letras. Aí, aos 7 anos, me colocou essa música, eu fiquei passada. A outra coisa que a minha mãe enlouqueceu foi como é que essa criança que nunca ouviu português escutou essa música, uhum. viu tudo que ouviu. Eu também não sei, Ah, ah, só que eu não sei como aconteceu, mas eu achei a voz cantando fantástica. Até hoje eu acho a voz dele espetacular. E a música brasileira é todo um universo diferente, né? A música latina hispana é muito diferente da música brasileira. Tem muitas influências, tem muitos referentes, mas o som, as batidas, elas são diferentes. O andino, o altiplânico é diferente da coisa. Tem até carnaval do lado do nosso lado hispano falante, sabe? verdade. Mas as batidas tudo, se bem tem certas similitudes, são muito diferentes ao som que se gerou da mistura afro-brasileira, sabe? Do africano com o que já tinha aqui, do indígena que já tinha aqui. Tem, sei lá, é bem diferente, ao mesmo tempo de ter certas similitudes de tambores e tudo isso. Uhum. É, é bem diferente mesmo, É, assim, é verdade, sabe? totalmente. Tudo muito lindo. Eu sou, E sou você, encantada, assim. compõe muito em português ou compõe mais em inglês? Eu componho em 3 idiomas, em português, em inglês e em espanhol. Ah, Componho só rock, então, e a última composição, uma das últimas composições foi em latim, que foi a música para bastante a performance do ano passado. Essa que eu comentei que tá
no Educa TV. Ela também está concorrendo no curta que vai ir ao ar aí por Campinas em setembro. Eu ainda não tenho muita informação de como vai ser expostos os filmes e curta-metragens do Mostra Curta, né? Mas essa aí também a galera, né, no Instagram do Mostra Curta, a 15ª versão, né? Maravilhoso, está sendo um evento incrível. Eu estou ansiosíssima para ver como vai ser, como, né, vai ser exposto todo o material aí. Teve bastante concorrência, né? Teve muito bonita a curatoria. Que legal. E pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente faz o que pode. Bacana trabalhar com arte. E você também é artista Sábado. plástica. Oi? Você também é artista plástica, né? Sim, essa é a minha formação profissional, né? Eu sou artista visual. E a minha especialização é desenho. Que legal. Eu que sou uma pessoa um pouco tranquila, sabe? E pode acontecer, né? Da gente ter uma mente tranquila, da gente não conseguir ficar só numa área, né? Antigamente, é mal visto, eu acredito, eu também ouvi isso muitas vezes, mas se você faz tanta coisa, você nunca profundiza numa... Bom, enfim. Como se diz? Há controvérsia. Conversa, é verdade. Às vezes, algumas pessoas não conseguem ficar só em uma coisa. E eu acho que as coisas, elas todas, as linguagens artísticas, elas todas se dão as mãos. Se conectam. Então, uma coisa com a outra, com a outra, com a outra. Se eu estou montando uma performance, eu estou visualizando um cenário, eu estou visualizando uma música, eu estou visualizando uma roupa, eu estou visualizando, sei lá, máscaras ou não, enfim, tudo isso vai de nada com a arte plástica, tem a ver com, né, se eu estou fazendo um cenário, enfim, nossa, tá tudo enlaçadinho, tudo amarradinho, uma coisa na outra. Então, verdade. praticamente impossível fechar assim e falar, não, eu só vou fazer isso aqui e isso aqui vai virar como, não sei, um monotemático. Não dá, eu gosto de passear. Acredito que quantos mais idiomas ou linguagens artísticas você praticar, é possível, de repente, a gente não enlouquecer tanto, sabe, com o nosso dia a dia, com a pressão do sistema, com a frustração, né, nossos buracos, né, todos temos nossos assuntos, mas isso ninguém que usando linguagens artísticas ou, sabe, se desbordando, né, não tenha se sentido melhor, não tenha sido de alguma forma uma força ou um pilar, um pedestal ou uma armadura ou, sabe, um ganho para essa pessoa usar esses idiomas, essas linguagens em prol de si mesmo, né, em prol do cérebro funcionar melhor, em prol de ter mais amplitude de entendimento, mais clareza, sabe? As linguagens não são, mais uma vez, não são para a gente ser, vou ser uma celebridade, vou ser o melhor. Você pode ser o melhor se você quiser, claro. Apoio total. Mas pessoalmente, a minha prioridade, não, acredito que não é só para isso, sabe? Você não precisa ser um famoso para trabalhar com arte, para você fazer arte ou como hobby, se você quiser, ou como uma forma de você se expressar ou pôr para fora aquelas coisas que verbalmente, que no cotidiano não dá para fazer. Não é isso, não, sabe? Ou as pessoas vão te julgar, talvez no meio artístico ou no linguagem artística não haverá julgamentos desse tipo, porque aqui nossa, quase tudo talvez seja permitido, entendeu? Há controvérsias também. Você faz arte para melhorar também a sua vibração, a sua Sim. Cultura também, né?
para sim. conviver com outras pessoas. E falar em conviver com outras pessoas, como é que é o convívio com a sua banda? Tem peste? Tem peste? Como que é? O nome da banda? Tem peste? Como é que é o convívio? Peste? Como é que é a relação de Ah, vocês? a Contentation Tide, a banda de showgaze. Tem peixe? É, isso. Como é que é o Uma relacionamento de relação. vocês? É. É, eu acho que nós demos muita sorte de termos. Bom, Temptation Tide começou com uma duo banda e por muitos anos fomos só dois. Ah, é? É, Lucas Lins e eu. O Uhum. primeiro álbum ele foi praticamente todo na pandemia e por computador à parte editando, sabe? É, trabalhando muitas vezes por distância, às vezes porque não dava para se ver. Então, está no Spotify, Alternatives to Forestation, Olha, as músicas lá. E por muito tempo fomos só Lucas Lins e eu. legal. Porém, inquietude de poder tocar nossas músicas ao vivo. E esse desejo que nós tínhamos nos fez procurar várias possibilidades, né? Desde nós mesmos tocando tudo e tendo o negócio elétrico para colocar o que nos faltava, até que Lucão teve a ótima ideia de chamar alguns amigos, um par de amigos, e testar e ver. Com uma formação muito simples, são 4 músicos, mas intenção de ter química todos nós, Pô, que né? Eu e Lucas já legal. tínhamos uma muito boa química musical, tanto assim que a gente está sempre produzindo e inventando Que coisas. legal. Isso é E legal. quando sim, entraram Gabs, a nossa baixista, e entrou João Caveirinha, nosso baterista, eles agregaram também seus próprios estilos pessoais e a gente tem composto música nós 4 a Que da parte, hora. né, que é esse showzinho mais ao vivo que anda por aí, a gente já tocou aí em Casa Tag, tocamos também em Paulínia, no Bugada System, é, mas é o nosso projeto de showgaze, cujo lema é fazemos o que podemos. Que da É, hora. como prioridade nunca teve esse assunto de, bom, vamos viver disso e sermos famosos, celebridade, que é um pouco o discurso que se repete, ou que as pessoas falam, não, vamos ver disso aqui, não sei o que lá. Mano, é muito frustrante, Verdade, você fala porque certo. apoia isso, não apoia você viver disso. Então, na Uhum. verdade, a gente tem tido uma disciplina linda e admirável, até a gente se admira de nossa própria disciplina de ensaiar e compor, pelo menos uma vez por semana, né? A gente produz e a gente financia nossas próprias coisas. Os showzinhos têm dado um pouquinho, um chorinho, assim, imediatamente para o gasto da banda, a gente conversa bastante, a gente se entende. É uma relação, teremos alguns rosses atritos, mas a gente tem muito carinho, são amigos de muitos anos, Uhum. então, e o resultado quando a gente toca, o bem que a gente se sente quando a gente toca, o bem que a gente se sente quando a gente chega aqui para ensaiar e, pô, você teve um dia péssimo, alguns são professores, o outro teve um dia ruim no escritório, sabe? E você chega, você ensaia e fala, vamos puxar aquela música nova que a gente estava fazendo, e sai muito melhor, sabe? Pô, cara, eu pensei nisso aqui, olha, eu estava estudando aqui, olha, isso aqui era o que faltava. Olha que Nossa, legal. mano, tira completamente, arrumou a semana, sabe? Te dá uma Uhum. alegria total. Você fica totalmente recarregado e tá pronto. E depois você vai para o cenário, por exemplo, a gente toca, né? Às vezes aí e de repente você vê, nossa, a gente nem é tão conhecido assim. A gente tocou pouquíssimas vezes ao vivo, e cada vez que a gente tem mais gente, mais amigo que falou para amigo, que falou para amigo, e de repente tem bastante gente e muitos cantando a música que Que você legal. compôs, Que da hora. e você olha,
nossa, fulano do fulano sabe música. Ou você topa com fulano que tá saindo com a fulana e a fulana, nossa, mas eu conheço a banda de vocês. Nossa, você foi no nosso show? Eu fui só Olha que da conhecer hora. vocês. Ah, que da hora, sabe? Então, isso é muito lindo, mano. É muito lindo. É Muito maravilhoso, né? lindo. É uma boa terapia, né? E Ah, absolutamente. você tem quanto tempo já junto? Com a banda, nossa, não sei. Foi como na metade da pandemia com o Lucão que a gente se juntou para fazer música e tal. Não sei, a banda formada de quatro cumpriu um ano, faz um pouquinho, sabe? Um ano e pouquinho teria a banda com o formato de agora ao vivo, sabe? É o quê? Um ano e pouquinho. É baixo, batera? Mas a duobanda tem mais tempo, né? A Origem Temptation tá e tem mais tempo. A duo. Mas, nossa, e sempre é como se fosse ontem. Uhum. A sensação Mas é essa, como se o... foi ontem que a gente se juntou para começar isso aqui. Que E, legal. nossa, hoje, por exemplo, o baterista tá de aniversário. Daqui a pouco tem o karaokê ali Olha, que no legal. barzinho. Ele tá de aniversário. Vamos lá fazer o karaokê. Eu acho que eu nunca fui num karaokê de bar, assim. Uhum. Sempre vi, adoro essas séries asiáticas, né? Com karaokê, não sei o que lá. E não, né? Ah, é, É baixo, batera e que mais? Guitarra? agradar o baterista, tem que agradar o baterista, ele merece. Verdade. A formação da banda é o quê? Baixo, batera e guitarra? Sim, sim. Temos a guitarra, nosso baixo, batera e voz. E a formação, bom, antes, quando a gente fez o primeiro álbum, como a gente tinha outros instrumentos e as edições de efeitos e tal, nossa, tem até teclado em algumas músicas que a gente talvez nem subiu, mas a Uhum. gente usou de tudo e muito efeito. Nossa, o Lucão capricha muitíssimo. Ele Aham. investiga, uma xeretada geral, assim, ele é muito, muito top nesse sentido, assim. Ele edita caprichosamente. Nossa, eu gosto muito da paixão que cada um de nós tem Verônica. e Verônica, pela grande música. abraço. É isso que é Sim, legal, né? A paixão não tem preço. sim, percebe quando você está tocando, quando você toca ao vivo, ou mesmo quando você vê o esforço das pessoas para depois de uma semana inteira de trabalho, depois de sair super tarde de, sei lá, de dar aula, por exemplo, como, né, os meninos da aula, o Lucão dá aula de escola, que é super cansativo. O Gabs tá, sabe, em terreno, né, porque ela trabalha com geologia e tal. Uhum. Nossa, cansadíssimo, assim, chega aqui esgotado para ensaiar, sabe, no pique, 8 da noite, porque, nossa, só temos até as 10, porque não pode fazer barulho, a gente ensaia aqui em casa, sabe? Ah, entendi. Aí, 8, 10 da noite já não pode estar fazendo barulho, né? Porque se Uhum. vai ensaiar, bicho, mesmo para ir no estúdio é um gasto, brother, Com não dá, certeza. não dá, sabe? Você está Então, saindo da sua casa, né? a gente montou, sim, tem de tudo em casa, a gente foi montando de tudo, Ah, assim, sabe? entendi. Um parado, vamos consertar, sabe? Lucão tinha a maioria das coisas, Caveira tinha a sua própria bateria, sabe? E o baixo, eu tinha meu mic, e aí vamos arrumar mais um ampli, e assim, Uhum. pouquinho dinheiro, você combinou, pouquinho dinheiro que entra em qualquer showzinho, vamos comprar mais uma coisinha, depende Uhum. de ninguém. A gente quer fazer um showzinho, tocar, ou, né? Num localzinho, showzinho que eu digo é no bar, né? No local Entendi. Fazer um chiquito e tal. bar, né? Legal. Porque você vai fazer um show maior, num local maior, o local no geral tem praticamente tudo, né? Aham. Mas a gente tem independência. Então, sim, a gente ensaia em casa, a gente faz disso um momento também da gente socializar, relaxar um pouco o estresse da semana, né? Eu, às vezes, faço alguma gostosura aí, algum caldinho ou algo, né?
Porque, cara, como eu te digo, assim, você tem que ter uma vontade, né? Você sai seis e pouco do trampo, sabe? Mal chega em casa às 7, pegar um Uber ou pegar teu carro para ir pro outro lado da cidade, porque moro em Campinas e tal, eu moro aqui em Barão, e vir aqui em casa para ensaiar, você tem que ter muita paixão. Tem que ter, tem que ter. Eles moram em Campinas? Gabs mora no Campinas, no centro de Campinas, Lucas mora aqui atrás do Shopping Dom Pedro, o João Caveirinha mora na entrada de Barão, do outro lado de Barão, e eu moro aqui mais pro lado, né, da Sanasa, saída de Paulínia. Então, de todas as formas, é um pique, né? Não todo mundo tem carro de nós, então a gente faz rotação. Não Um entendi. dia o pessoal vem de ônibus, outro dia eu busco, outro dia o Lucão passa da carona, e assim, né? A gente, você vê, não é só música, é todo um trabalho É. de se relacionar, de ter uma relação, de conversar, de polir Uhum. coisas para que possa dar o nosso melhor quando a gente compõe essa música Legal. e na hora de estar fazendo o show, nosso público estar se multiplicando do jeito que ele vem se multiplicando, sabe? Que da hora. Pouco por aí, com certeza. Vem mais e mais e mais. E as pessoas sentem o que elas estão sentindo, né? O que é o Uhum. mais importante, você sentir que a galera sinta coisas. Verdade. Uf! E Já se pule, dance, enfim, né? muito Cante. legal. E qual que é assim o gatilho que para você compor? Olha, nossas letras são bem humanistas e ecológicas Uhum. também. Falamos muito sobre o amor, também falamos sobre guerra, Uhum. sobre sentimentos mais viscerais também, né? O fato de ser Uhum. humanista. Confesso que, bom, não existe banda, eu acredito que não tenha suas composições sobre o amor. É É um verdade. temaço. Aham. Eu nunca procuro falar do amor de um jeito tão padronizado como o de você e eu de mãozinha dada. Aham. O amor é um conceito muitíssimo amplo. E existem muitos tipos de amor. Uhum. Então, podemos falar do amor a si mesmo, do amor ao todo, de um amor universal, de respeito, podemos falar de várias coisas, Uhum. né? Temos letras de todos os tipos. Nossa forma para compor as Que legal. músicas, ela é bem ampla. Nós não usamos só uma linha de composição. Lucas pode vir com tonal e a gente ouvir e eu ouço e falo, mano, eu já pensei numa letra e jogo uma linha para voz. Ou eu posso compor a melodia tonal, sabe? E, ou o Lucas pode vir, enfim, os meninos também podem, ou a gente pode, eu posso ter uma letra e é sobre essa letra, ó, vamos fazer isso aqui e compor. Nossa, formas de compor são muitas. Que legal. Sim, eu acho que o exercício de composição é um exercício que é, não tira poder a ninguém, só otorga, sabe? Todo Aham. mundo deve praticá-lo, tudo mais ou menos e do seu jeitinho, mas é um exercício mentalmente muito gratificante, muito gratificante. Que da hora. Sim, é extremamente positivo, é extremamente construtivo e você sai com uma outra cabeça. É como mesmo as disciplinas artísticas, elas têm essa capacidade, elas têm assim, vamos por assim, esse poder, por assim dizer. Não Uhum. é uma ideia minha, é provado já. Tem muita gente super expert em arte, em psicologia e tudo isso que pode explicar isso de um melhor jeito, mas as disciplinas artísticas, desenho, pintura, música, composição, escritura e etc., ela só tem a dar para nós. São Uhum. disciplinas importantes. Elas ajudam a que nosso cérebro funcione muito melhor. Ela harmoniza e ajuda a um funcionamento muito melhor entre os dois hemisférios, sabe? Verdade. Então, isso é Boa noite, muito Ana. só. Boa noite.
A Ana Moura falou boa noite para nós aqui. Então, Boa noite, boa queria noite a falar para todos. você. Você toca violão também na banda ou só canta? Eu toquei violão para algumas músicas que estão gravadas, mas eu não toco na formação atual. Ah, Por quê? Porque eu violão muito mal. Eu toco muito básico, e a minha voz, assim, a minha capacidade vocal, ou a minha disciplina vocal, ela está muito à frente que a minha capacidade de tocar instrumentos. Então, aham, se, no- nota-se que capenga, né? Para compor uhum. é tranquilo. Eu estou compondo ali, sou isso aqui, olha, eu espero isso, eu posso expressar blá blá. Mas eu não sou formada na área musical. Aham. A minha aconteceu de, eu não sei como chamá-lo, isso é só um presente, O, descobrir isso um o presente. Vanderlei está mandando um abraço para você aí também. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, abraços aí pro pessoal, Vanderlei lá do né? Saquarema. Uhum. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Olha, isso, que legal. É, Saquarema. Ele está aqui em casa hoje. Está aqui em casa. Topíssimo, topíssimo. A Ana Moura falou assim: toca uma música que você mais gosta. Ela mais canta, né, Ana? Ela podia dar uma palhinha. Quer dar uma palhinha aí? Uma composição sua que você mais gosta? Músicas brasileiras maravilhosas, né? Tem muita coisa. Tem, tem umas lindíssimas. Quem que você mais gosta de cantoras brasileiras? Nossa, Marisa Monte é espetacular, mas eu tenho que dizer que no Arretado e no Power eu vou ficar sempre com a Elis Regina. A Sempre. Regina, fora de sério, né? Ah, Ela eu falou pra mim, admiro essa pra mulher, eu tocar, eu tocar. né? A Cássia Eller também era É, Cássia fantástica, fantástica. Eller também, fantástica, é verdade. Sim. Aquela música dela que ela gravou do Nando Reis, Quando o segundo sol chegar, quando o segundo sol chegar, para realinhar. Mas, mas se você quiser dar uma chance de cantar alguma coisa, a internet tá meio caindo aqui, peraí, esperar voltar. Não diga que não surpreendi, antes que eu disse você. Acho que a live caiu. Acho que caiu a transmissão da Li. Caiu, eu vou ter que chamar a Li de novo, peraí. Vamos ver se eu consigo chamar ela, que a transmissão dela caiu. Hum, Li Benaventes. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Chamar ela de novo, vamos ver. Não diga que eu não surpreendi. Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. O telefone irá tocar. E aí, Verônica, tudo bem? Eu tô virando cantor aqui do nada, hein? Convidando a Ali, que a live caiu. A Ali, ela é uma chilena, quem não conhece, ela é lá do Chile, mas ela é radicalizada no Brasil. Vou tentar falar com ela aqui de novo, peraí. Talvez eu vou ter que desligar a live e começar de novo, peraí. Peraí.
A Verônica tá rindo aí, ó, eu cantando. Chamei. Tudo jóia. E o Daniel, como é que tá o Danielzinho? Tocando muito? Danielzinho é um talento, hein? É um menino muito, como é que fala? Esforçado, né? Bastante esforçado. Deixa eu ver aqui se a. Opa, ali pediu para entrar aqui. Acho que agora vai. Enviei o convite. Só ensaiando, é isso aí. Aceitei o convite. Vamos lá. Pera, deixa eu ligar para ela aqui, peraí. Ligar para ela, daí eu explico. Oi, eu vou fazer o convite para você de novo, daí você clica no link e entra, tá bom? Então, mas quando você envia, eu aceito, mas. E a bateria? Tá bom. Então, em vez de você enviar a solicitação, em vez de você enviar na solicitação, você espera eu convidar, porque quando você envia, ela acaba caindo. Tá bom? Vou convidar. Agora vai, hein? Agora vai. Eu vou te convidar, aí você aceita, tá bom? Ah, agora foi. Foi. Caiu, mas foi. Opa, deixa eu tentar de novo aqui. Peraí. Não diga que eu não surpreendi. Vamos lá. Aí, agora veio. Essas coisas acontecem, hein? Tudo que é ao vivo acontece, hein? E aí, Li? Conseguiu entrar aí, Li? Sim, Aí, agora pronto. vai, hein? Que frustração, perdões. Aí colocou o carro. Bateria traição, É, a bateria foi cabuloso. acontece isso mesmo. Então, você estava falando sobre a banda, né? Estava falando sobre a composição também, né? Isso, O isso. pessoal estava A pedindo gente para você estava dar uma, o tarareando pessoal umas. tava pedindo pra você dar uma canja aí, canta alguma coisa para nós aí. A Ana Moura falou, agora vai. Tá sabendo da Elis Regina? Uma da Elis Pode Regina? ser, Aquela com pode os ser. pais? Não quero, Só um não pouquinho, hein? quero lhe falar, meu grande amor. Ah, sim, sim, sim. Vou começar então, ó. Não quero lhe falar, meu grande amor, Hum, das coisas que eu aprendi nos discos. Quero lhe dizer como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Boa, mas também sei
que qualquer canto não é maior que a vida de qualquer pessoa. Por isso, meu bem, eu não lembro mais a música, meu Deus. Mas tá bom. Mas é linda, sua voz é bonita, sua voz é vozeirão. Quem sabe faz ao vivo, né? E, e composições suas que você compôs? Tem uma musiquinha muito lindinha que tá. Eu usei ela na performance, né? Nossa, músicas pessoais, tem tanta variedade assim, mas a gente sempre tem carinho por alguma musiquinha que você, né, que você compõe, Uhum. né? Tem uma que eu compus pensando muito no filme Blade Runner, Caçador de Androides. Ah, que legal. Essa, esse estilo obscuro, Uhum. antigo, sabe? Eu tenho seu carinho por ela. Ela diz assim, ó, So is it this time when you come here saying I love you? So is it my lips perfectly red that say I love you more? But I wake up looking around, turn off the TV, thinking about my world perfectly black. I'm playing guitar. When I was young, yes, I confess, I have regret from time when I saw my life with a remote control. 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 Lindo, lindo, lindo. Parabéns, hein? Olha os coraçãozinhos subindo, um monte de coraçãozinho. Muito linda a sua voz, hein? E você cantando em inglês parece que é outra coisa, né? Muda tudo. Então, como quando você fala idiomas também, Uhum, né? A gente fala um idioma soa de um jeito, você fala outro idioma, fala soa de outro jeito, uhum. né? Então, por exemplo, a diferença entre eu falando português com você y bueno, ahora te voy a cambiar para el español. Y el español suena completamente diferente. Suena como mucho más agudo, tal vez, un poco menos É. anasalado. Mas agora eu vou voltar para o português, tá Você vendo? fala Isso inglês, acontece, você eu acho fala que 3 idiomas? eu falo dois idiomas totalmente, que é português e Uhum. espanhol. Eu falo inglês intermediário, que a gente fala, que não chega a ser tão avançado assim, que é para compor. E eu arranho alguma outra coisinha por parecido, se entende um pouco de francês ou de italiano, mas é porque é uma base comum que é o latim. E aí tem coisas parecidas que você associa, né? Uhum. Mas é só, eu falar assim, falar com propensão em dizer, olha, eu posso pensar e falar qualquer coisa de qualquer tema, espanhol Que e legal, que português. legal. Essa música é linda mesmo, eu gostei. E essa daí você gravou com a banda? Não, essa é só minha, Cara, que. ela não é da banda, ela nem música instrumental. Ela tá no Spotify também, só que aí você procura por Libê, que é meu perfil solo, e o nome da música que é Remote Control, que é Ah, é controle modo remoto em control. inglês. Remote, aí você pode escutar ela, tá com um filtrinho de disco, sabe, disco antigo, Que fazendo legal, lindo, assim. É legal. só tem instrumento essa música. A Ana Moura falou que é engraçado, engraçado, não entendi, acho que é a língua. Mudar de idioma só é É diferente, diferente, né? sou totalmente diferente. Canta uma música em Parece. espanhol aí que você tenha. Oi? Canta alguma música em espanhol que você conhece, ou sua mesmo. Em espanhol, deixa eu pensar. Eu gosto muito das músicas que cantava Mercedes Sosa e, e da Violeta Parra, né? Como aquela. Ah, eu vou.
Vou errar com certeza a letra, porque, né? A emoção mais essa. Esa la vida que me ha dado tanto, me dio tu sincero, que abro, perfecto destino, lo negro del blanco, tanto de el hombre que yo amo. Não lembro da letra do barrio. Essa música é linda demais. Essa daí, se eu não me engano, tem na Casa de Papel, né? Naquele filme, aquela série, La Casa de Papel. Eu não sei, não percebi. Eu acho que eu vi um ou dois capítulos. Achei um pouquinho Tem sufocante. uma hora que eles cantam essa música aí. Que legal. E o... Como é que fala assim? A banda, então, é guitarra, batera e violão. Não, Sim, e tem voz. contrabaixo também, né? Baixo, baixo, guitarra e bateria. A Temptation Type, baixo, guitarra E e tem a bateria. mulher, é uma mulher que toca baixo? É uma garota, sim, é a Gabs. É Que uma mulher. legal, da E hora. ela vocal também, back vocal fica muito legal quando ela entra. A gente deu mais uma vez uma grande sorte de que nossas vozes combinassem. Ela tem uma voz desgarrada que eu gosto que ela dá o toque assim, atrás das minhas vozes, eu acho o máximo, Que adoro. da hora. Adoro quando ela entra. Mas ela fica tímida um pouquinho, mas mesmo assim, nossa, é um diferencial muito legal. Todos esses detalhes da banda, assim, eu os acho muito únicos, porque não é tão comum a mulherada, né? As bandas mix, tem bastante banda com mulher hoje em dia, mas é isso, é como só mulher ou só homem, Ou só e a homem. banda mix, onde esteja equilibrado, onde a gente faça um papel mais amplo que só o papel de mulher, ou o de macho roqueiro, eu gosto muito. Uhum. Gosto muito. Gosto da liberdade. Vocês dividem as vozes na banda? Não, eu sou a voz principal. Uhum. A Gabs faz só o back, Ah, que legal. seria o coral, faz a coral. Mas a banda eu gosto, e aí você vai perceber. é, Bom, ansiosa de que você vá a algum show ao vivo, tendo show ao vivo, vou convidar, obviamente, todo mundo, of Opa, course. pode combinar. Mas você vê que a banda, ela ao vivo, ela sai um pouco do formato showgaze produzido ou de música talvez de ambiente Uhum. no showgaze. Nessa banda ao vivo se traz, eu diria que tem mais uma coisa que lembra entre o post-punk e um grunge ou algo assim. A bateria, João Caveira, ele gosta muito de metal, de rock, e ele coloca um toque de Olha, jazz também no que meio do legal. assunto. Isso fica muito Uhum. interessante. Lucão na guitarra, ele usa sequências de afinação distoantes e muito interessante, Que da muito hora. interessante. Já eu consigo brincar entre vozes que estão no grunge ou gritos que lembram assim, né, mais a usar também o lírico no Que meio. legal. Então, no meio da música, você uma parte tem vozes que vão para o lírico e tal. Esse passeio eu acho É, realmente, muito realmente. libertador, porque eu posso pensar em vários tipos de bandas e em várias tendências diferentes aqui. E isso é muito gostoso, né? E Muito gostoso. você estudou canto lírico? Eu pratiquei, não estudei, mas pratiquei por muito tempo nos corais com a Ana Salvador. Também fiz por alguns meses aula de canto com a Isa Taube, que é uma maestrina ótima daqui, e assim como a Ana Salvani, Uhum. e tive vários nos corais da Ana Não, Salvani, tanto no coral das Açucenas como no coral da você gosta. Quinta. E fiz solista em algumas músicas. Hum,
Nossa, é Chegou a muito lindo, muito cantar, lindo. chegou a Lírico é cantar aí muito. na Unicamp, aí, no coral da Unicamp? Não, não cantei no Unicamp, no coral. Só cantei com a Ana só e com a. E só nos corais com a Ana só. Com a Isa Taube eu fiz aula de Que canto durante legal. alguns meses. Mas, nossa, qualquer uma dessas coisas tem que ter tempo e dinheiro, assim, para, né, colaborar e tal, né? Para pagar as aulas de canto tem seu valor, né? E vale 100%. Só que eu também sou mãe tem filhos, então aí É, os gastos ficam meio altos. verdade. Então não dá para fazer absolutamente tudo o que eu gostaria, Uhum. sabe? É, E as né? suas filhas Eu cantam gostaria também? de fazer Suas filhas também cantam? tão lindíssimo. Elas cantam, não? Cantam? Mas assim, como, eu vou no coral e tudo. Minha filha mais velha montou uma banda com os Aham. amigos e até cantou músicas na escola dela. Eu fiquei até surpresa, foi muito lindo de se ver. Cantou The Cure e outra música mais de outra banda que eu não lembro nesse Uhum. momento, mas foi muito surpreendente ver. Mas o que eu sim posso te dizer, a off, de que elas saibam, é que desde criança a gente cantava muito no carro, né? Legal. Levando elas para todo lugar, sempre música e a gente ouvir música e cantar Uhum. música juntos. Algo que é uma delícia de fazer, cantar com gente querida, né? Se alegrar, ouvir música, descontrair, é muito gratificante. Verdade. E é gostoso de ouvir as meninas ter a liberdade de se expressar cantando e de não ter, não, tá desafinado, não tá, sabe? Pipipi, papapá. Só deixar cantar, fluir, É, isso é bom. gostoso. Então, gratificante, sim, muito gratificante ver como elas mesmas encaixavam em primeira e segunda voz, sem ninguém ter falado para elas, cante assim, cante assado. Elas se auto-harmonizavam Uhum. entre as duas e não sei se toda mãe sente assim, mas para mim era como ter os anjos cantando ali no meu ouvido, os filhos cantando no carro, Que da hora. é, os familiares maravilhosos e Que da hora. lindos. E qual conselho você daria para quem quer entrar nesse mundo da música? Faça, Entre. faça. Nada, não vá com pretensão Então nenhuma, só faça, né? faça. Desculpa, faça. A Obrigado, viu, minha música, amiga Ana? ela Obrigado é mesmo, Ana. pessoas. Hum? É isso mesmo, fazer é fazer, né? A Ana falou que adorou a live, que tá indo, mas adorou a live. E, Tchau! Obrigada por estar e você junto. também, assim, quais são as suas redes sociais para as pessoas te seguirem? Bom, nas redes sociais Bom, a banda está como Uhum. Temptation.tide aí no Instagram, né? Se tiver showzinho, eu tô sempre subindo e postando. No Spotify também está Temptation Uhum. Tide, aí como alternativa do First Aid, podem escutar a gente lá também. Obrigado. Eu tô como Libe, assim, Libe, Libe, Libe. de Benavente. Eu costumo subir aí as músicas que não são da banda e que tem a ver com as performances que eu compus e tal, e algumas que são só minha solo, né? Mas aqui tem realmente música assim e tudo, né? É Temptation Tide, assim. Eu tive outra banda, a Stone Beatles Band, a gente fazia covers, na verdade era tributo às Beatles e os Rolling Stones. Foi uma experiência ótima, Uhum. ótima, com grandes músicos. E aí sim eu fui para Salto, fomos aqui para, né, ao redor aqui de Campinas, shows grandes, mais legais, assim. Foi uma experiência que me deu bastante mais cenário, de entender, assim, o que significa você estar no cenário, né, Uhum. fazendo um show, Aham. né, Essa cantando, do se Beatles deve ser mexendo, né. muito legal, né? Muito lindo, é muito lindo. Uhum. Nossa, que difícil se escolher uma área artística só, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas pra quê, né? Vamos fazer tudo que dá pra fazer, né? Sem limitações, sem limitações. Uhum.
Faça. Esse é o conselho. Faça. Não se limite, não espere. Só faça. E faça mais e mais Quanto e mais mais. fazer, melhor, né? E, Lia, eu quero agradecer. Muito obrigado mesmo por você ter participado da live, tá bom? Que você continue compondo música. E não se esqueça de mandar para mim também como compor alguma coisa. Fiquei muito feliz mesmo pela sua participação. E vamos continuar conversando, tá bom? Vamos continuar. Com certeza. Mantendo. Desculpa aí a traição do celular. Não, isso é Ai, normal. essa bateria é barato, mas ainda bem que deu para resolver rapidinho. Isso acontece. E obrigado mesmo a todos também que participaram da live, né? Agora que você voltou, tá vendo eu também ou tá vendo só você? Agora eu tô te vendo. Legal. Então tá bom. Sim. Excelente semana para você. Semana que vem vai estar outra cantora aqui, que vai ser a Beatriz. E ela é ela mora em Brasília. Nossa, que legal. E grande abraço para você, tá bom? Sucesso, muita luz. E obrigado pelo conselho. Faça, né? Faça. Não se limite, não espere, só Obrigado, faça. Cadete, todos vocês aí, Verônica, Ana, todo mundo que entrou. Vanderlei Muito também. Obrigado, Vanderlei. Eu vou colocar no YouTube esse vídeo, depois eu te mando o link. Obrigado, viu, Verônica? Perfeito. Grande abraço. Tamo junto, viu? Beijos. Tudo de bom.